Galera, estamos ao vivo, começando mais uma hora de política. Sim, esse programa é gravado, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ajudem o canal da Folha Democrata, se engajando, mandando a live para todas as pessoas. Programa gravado, mas eu quero muito que vocês interajam no chat, que vocês conversem, que a gente aborde todos os principais assuntos, meus queridos e minhas queridas. Hoje, dia 8 de março de 2024, Dia Internacional das Mulheres, vamos trazer algumas informações importantes. Estou gravando esse programa em outro dia, mas estou aqui trazendo conteúdo para você que manda superchat, para você que ganha livros aqui nesse canal, para você que vira membro. Eu gosto de você, converso com você, e você também que às vezes não tem condição de mandar superchat, mas está toda a live aqui me dando esse apoio para continuar fazendo esse giro de notícias. Vamos começar então, gente, para todo mundo ficar por dentro de tudo. Vamos começar falando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e abordando todas as principais questões. Vou curtindo e vou compartilhando. Lula tem razão. Vamos entender esse texto aqui do site Esquerda Online. Lula tem razão e o mundo apoia sua denúncia do genocídio de Israel na Palestina. O presidente logrou êxito ao comparar o genocídio palestino com o holocausto euro-judeu e as políticas da Alemanha nazista na Europa. Informação da Federação Árabe-Palestina do Brasil, a FEPAL, que nós reproduzimos aqui na Folha Democrata com a foto do querido Ricardo Stuckert. O presidente Lula logrou êxito ao comparar o genocídio palestino com o holocausto euro-judeu e as políticas da Alemanha nazista na Europa. Nós da FEPAL agradecemos o gesto corajoso de Lula, que em sua ação lava a alma dos palestinos e daqueles que têm ainda alguma humanidade e decência em reconhecer a magnitude da tragédia humanitária que vivemos nesse momento. E tem suas implicações internacionais importantíssimas. O sionismo é uma ideologia genocida, colonial, supremacista e que impetra um apartheid sobre os palestinos. Suas táticas são tão violentas quanto as práticas nazistas e seguem à risca a cartilha das ideologias supremacistas que o mundo conhece e condena. Lula, nesse sentido, ao compreender a magnitude da tragédia que Gaza vive hoje, relaciona ao infeliz acontecimento do Holocausto euro-judeu, para usar uma terminologia da própria FEPAL. Portanto, nos debruçamos a tal comparação para trazer números de uma triste realidade. O genocídio que Israel faz na Palestina não tem precedente histórico. Basta ver os números. Vamos entender. Em 135 dias de genocídio, 18 de fevereiro de 2024 na Palestina, mortos 29.398 e 8.000 corpos desaparecidos sob os escombros. Total, 37.398 palestinos assassinados. Isso representa 1,68% da população de Gaza. Aplicada a porcentagem equivalente em 135 dias, no mundo seriam 136 milhões de mortos em 135 dias. Na Europa, 12,6 milhões. No Brasil, cerca de 3,4 milhões de assassinatos. Para vocês terem uma ideia, seria 3 vezes as mortes que nós tivemos na pandemia, porque a pandemia matou 700 mil e 1 milhão de pessoas na questão das mortes correlatas. Nessa escala do extermínio, em 6 anos, duração da Segunda Guerra Mundial, seriam 2,3 bilhões de mortos no mundo, 214 milhões de mortos na Europa, 3 vezes mais do que a Segunda Guerra Mundial, e 58,5 milhões de mortos no Brasil. Falando apenas de crianças, Israel mata, proporcionalmente, no mínimo 236 vezes mais crianças do que na Segunda Guerra Mundial. Se os números não te bastam, puxe na memória os horrores que você viu em Gaza. Israel mata em escala industrial. Uma população miserável, indefesa e composta por 73% de refugiados da Nakba entre 47 e 51. Factualmente, não há precedente histórico para tamanho horror. A comparação de Lula é óbvia para quem tem um mínimo de honestidade intelectual. O genocídio palestino é factualmente igual ou pior do que o holocausto euro-judaico. No entanto, a grandeza de Lula não está só na coragem de dizer o óbvio, mas também no timing. Israel está prestes a invadir Rafah. A FEPAL tem esse costume, né? Eles botam Israel entre aspas, porque eles consideram que
os israelenses fizeram uma invasão dos territórios palestinos, né? Eles são bem duros na avaliação de Israel, o que é merecido, sobretudo com a matança que a gente está vendo. Israel está prestes a invadir Rafah, extremo sul de Gaza, que abriga 1,5 milhões de palestinos em tendas. Ao mesmo tempo, o maior campo de refugiados da história, o maior campo de concentração gigantesco e em vias de se tornar o maior campo de extermínio já visto. Nesse contexto, Lula joga os holofotes e muita pressão internacional em Netanyahu, em um momento chave da história do genocídio palestino, o primeiro televisionado, testemunhado por bilhões de pessoas nas telas de TV, computadores e celulares, páginas de jornais e revistas, na locução de rádios, púlpitos e praças públicas. A falta de condenação internacional, principalmente dos aliados ocidentais de Netanyahu às declarações de Lula, escancaram o isolamento internacional de Israel e dão ao presidente brasileiro apoio, no mínimo, tácito. Em última instância, o gesto de Lula pode ter freado, ou pelo menos impedido, a invasão a Rafah, e isso é gigantesco. A causa palestina é hoje o epicentro da luta anticolonial no mundo. Lula reafirma sua posição como liderança do Sul global e desafia o Norte imperial e cada vez menos global na licença concedida por este ao genocídio que Israel promove na Palestina. Lula pode e deve ir além ao romper laços diplomáticos, suspender acordos de cooperação e liderar o Sul global em uma campanha de boicote, desinvestimento e sanções a Israel. Sobre o bastião de Lula, o Brasil e o Sul global podem fazer cessar o genocídio palestino. Ele está falando da campanha do BDS, tá? Das sanções aí às empresas que apoiam Israel. Sob o bastião de Lula, o Brasil e o Sul global podem fazer cessar o genocídio palestino. Lula e Brasil têm prestígio, relevância e força internacional para isso. Podemos imaginar que, se houvesse ao menos um Lula nos idos de 1938, 39, talvez a Alemanha nazista tivesse sido parada muito antes e seus crimes, incluindo o Holocausto euro-judaico, não tivessem acontecido. O silêncio dos que se acovardam diante de Hitler não é o de Lula hoje diante do Holocausto palestino. Lula tem razão, o genocídio palestino é perfeitamente comparável ao Holocausto euro-judaico e deve cessar imediatamente. Palestina livre do apartheid a partir do Brasil, dia 19 de fevereiro de 2024. Esse texto é de algum tempo atrás, tá, gente? Não é recente, mas é sempre bom ler como o presidente Lula não é covarde, como o presidente Lula é corajoso, como o presidente Lula teve uma coragem internacional de peitar interesses muito grandes. Nós estamos vivendo num mundo pós-pandemia e com duas guerras regionais muito importantes rolando, com riscos, inclusive, em escala global. É terrível isso que a gente está vivendo e, no entanto, nós temos, diferente de Bolsonaro, que foi o pior presidente naquele período histórico, nós temos agora o melhor presidente que nós poderíamos ter para esse período histórico que a gente está encarando agora, meus queridos e minhas queridas. Então é excelente que Luiz Inácio Lula da Silva seja o nosso líder nessa difícil travessia. Vamos lá então, meus queridos e minhas queridas, vamos falar do 8 de março, do Dia Internacional das Mulheres, também outro texto da Esquerda Online, para todo mundo poder acompanhar tudo o que a gente está fazendo aqui, meus queridos e minhas queridas. 8 de março é pela vida das mulheres, do Brasil até a Palestina. Mulheres brasileiras irão às ruas pelo cessar-fogo na Palestina, punição aos golpistas e legalização desse procedimento que está na tela. Infelizmente eu não posso falar muito dele, por conta do maldito YouTube que censura tudo que a gente fala por aqui. Às vésperas do 8 de março é momento de nos perguntar em que cenário mundial e brasileiro as mulheres irão às ruas nesta sexta. Acontece atualmente um genocídio bárbaro do povo palestino, promovido pelo Estado de Israel. Donald Trump confirma sua elegibilidade pela Suprema Corte norte-americana e segue sendo um dos favoritos para as eleições dos Estados Unidos. As populações negras, indígenas, quilombolas, imigrantes, em particular as mulheres e crianças, são as primeiras afetadas pelos efeitos das mudanças climáticas, sofrendo racismo ambiental constante. No ano passado, Javier Milei
foi eleito presidente da Argentina, do mesmo país em que em 2015 se levantou contra o feminicídio gritando nenhuma menos, nenhuma menos, e fez surgir a maré verde que desembocou na legalização desse procedimento no fim de 2020. Aqui no Brasil vivemos tempos turbulentos. Foram as mulheres, particularmente as negras, pobres, nordestinas e mais jovens, as principais responsáveis pela derrota de Bolsonaro nas urnas no ano passado. Sabemos, entretanto, que o neofascismo brasileiro e sua política misógina, racista e LGBTQIAP+fóbica segue forte, mobilizando parcela importante da população. Enquanto não houver punição aos golpistas, em particular a prisão de Bolsonaro e dos generais envolvidos no 8 de janeiro, além das respostas sobre quem mandou matar Marielle Anderson, não haverá justiça. A violência política de gênero e raça, os recentes assassinatos da mãe de Bernadette e da nega Pataxó, feminicídio da artista palhaça Julieta Hernández e as constantes ameaças de morte a lideranças parlamentares negras, trans, lésbicas, junto com índices avassaladores de feminicídio e violência doméstica, segue sendo uma realidade que precisa ser combatida e contada, tá, gente? Essa realidade, infelizmente, não é contada por essa mídia hegemônica, por essa mídia misógina. E resta a nós, independentes, que damos livro de presente para vocês, que temos aí curso de jornalismo básico. Se você puder, manda um superchat aqui embaixo. O nosso Pix para contribuição é folhademocrata@gmail.com. Façam contribuições lá para o canal continuar fazendo a sua missão hiper necessária, meus queridos e minhas queridas. Vamos seguindo aqui com a leitura. O movimento feminista e o 8 de março, em particular, podem cumprir um papel fundamental na atual conjuntura de levantar bem alta a bandeira sem anistia aos golpistas e cessar fogo já na Palestina, além de fincar os pés na luta da descriminalização e legalização desse procedimento e pelo fim da violência contra a mulher. Após o ato que mobilizou milhares na Avenida Paulista e que não à toa empunhavam bandeiras de Israel, precisamos de uma resposta contundente nas ruas. E quem considera que o 8 de março, por ser uma data feminista, não é o momento ideal para essa resposta, não entendeu nada sobre os avanços e o lugar do movimento de mulheres que acumulou nos últimos anos. O movimento feminista é antifascista. Desde 2015 e 2016 vivemos no Brasil um combinado de um processo internacional e o surgimento do que ficou conhecido como Primavera Feminista. Esse fenômeno, interconectado com a luta antirracista e LGBTQIAP+, se vinculou aos desafios do nosso tempo. Dotado de um programa para os 99%, foi a parte ativa ao combate ao crescimento do conservadorismo em nosso país, desde o momento em que Eduardo Cunha presidia a Câmara dos Deputados e apresentava projetos contra os nossos direitos reprodutivos. Ao mesmo tempo em que arquitetava um golpe reacionário e misógino contra a primeira mulher presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Durante o governo Temer, o movimento feminista foi linha de frente do enfrentamento à PEC do teto de gastos e à reforma da Previdência Trabalhista, organizando gigantescas marchas do 8 de março, ao mesmo tempo em que fortalecia o debate sobre a greve internacional das mulheres e a crise da reprodução social, reivindicando políticas públicas e direitos. Em 2018, poucos dias após o 8 de março, fomos atingidas pelo brutal assassinato da então vereadora do PSOL, Marielle Franco, um verdadeiro divisor de águas que marcou a escalada da violência dos grupos políticos e paramilitares da extrema-direita. A reação foi imediata e a força nas ruas foi se multiplicando, até culminar no grande ele não, às vésperas da eleição de Bolsonaro, numa gigantesca e nacional mobilização feminista e antifascista. Como consequência desse processo, vimos uma série de mulheres, lideranças negras, indígenas, populares, assumindo cadeiras no parlamento e sendo linha de frente das lutas. Assim como a Marcha das Mulheres contra Trump no início de 2017 e logo após a sua eleição, uma série de mobilizações feministas contra as pautas conservadoras e em defesa das nossas vidas, é verdade que não conseguimos deter o avanço do fascismo no mundo, mas também é verdade que as mulheres, em particular as mulheres negras, imigrantes, LGBTQIAP+, foram linha de frente do enfrentamento a esses setores e seguem sendo. A luta por justiça reprodutiva e legalização do aborto, a defesa do aborto legal e a reafirmação da luta pela legalização do aborto, além de representar a bandeira histórica das feministas, significa enfrentar o bolsonarismo na raiz das suas ideias. O conservadorismo e o fundamentalismo religioso materializados na prática de pânico moral sobre a farsa da defesa da família torna-se um impulsionador
de discursos misóginos, racistas e LGBTQIAP-fóbicos. Ao longo desse processo, o debate sobre os direitos sexuais e reprodutivos, mais precisamente sobre a justiça reprodutiva, ganhou força. A defesa do aborto legal e a reafirmação da luta pela legalização do aborto, além de representar uma bandeira histórica das feministas, significa enfrentar o bolsonarismo na raiz das suas ideias. O conservadorismo e o fundamentalismo religioso materializado na prática do pânico moral, sob a farsa da defesa da família, tornou-se impulsionador de discursos misóginos, racistas e LGBTQIAP-fóbicos. Em uma série de países, o acesso ao aborto legal avançou e vimos recentemente na França, entrando frontalmente na Constituição, o direito que já existia desde 75 no país. Por outro lado, com a ofensiva conservadora de extrema-direita, outros países do mundo como os Estados Unidos, Hungria, Polônia, El Salvador e Nicarágua retrocederam no acesso ao aborto. Em setembro do ano passado, às vésperas da sua aposentadoria, a ministra Rosa Weber encaminhou seu parecer favorável à aprovação da DPF 442, apresentada pelo PSOL e pelo Instituto Anis, no Supremo Tribunal Federal, que propõe descriminalizar o aborto no Brasil, ainda que estejamos longe de ver o aborto legal incorporado ao SUS como política pública estatal. Avançar para sua descriminalização seria muito importante, já que milhares de mulheres todos os anos morrem ou adquirem sequelas fruto dos abortos inseguros. A realidade hoje, após anos do governo Bolsonaro, com mulheres como Damares Alves e Michele Bolsonaro sendo porta-vozes do terrorismo anti-aborto, é que o Brasil retrocedeu o acesso, até mesmo em casos em que o aborto é permitido por lei, a anencefalia do feto, risco de vida da mulher e gravidez por estupro, o que inclui a gravidez de meninas de até 14 anos. Portanto, nesse 8 de março, também iremos às ruas para defender a vida de meninas e mulheres e dizer o óbvio: criança não é mãe e o criminoso não é pai. O Estado é laico e o corpo é da mulher. A garantia de acolhimento, encaminhamento e realização de um procedimento seguro, nos casos previstos em lei, é obrigação do Estado e será cobrado pelo movimento feminista que avance como política pública. Quem mais sofre são as mulheres pobres, negras e indígenas, porque, como sabemos, quem pode pagar por um serviço particular desse tipo de tratamento consegue fazer com segurança, é uma questão de saúde pública e de defesa das mulheres. Protestos em todas as capitais pintaram as ruas de lilás e verde. A organização do 8 de março está a mil em todas as cidades do mundo e, é claro, também no Brasil. Por aqui tivemos plenárias cheias nas capitais que reuniram mulheres para pensar o trajeto do ato, os eixos prioritários, a organização das colunas, as batucadas, etc. Nos somamos às mulheres de todo o mundo que irão às ruas honrar a memória de tantos bebês, crianças e mulheres palestinas executadas pelo Estado de Israel, além de prestar solidariedade a outros tantos que foram mutilados, que perderam seus familiares, que passaram fome, exigindo cessar-fogo já pelo fim do genocídio. Iremos às ruas para defender a democracia, lutar por punição dos responsáveis pela tentativa do golpe de 8 de janeiro e exigir resposta já sobre a execução de Marielle Franco e Anderson Gomes, reforçando o chamado à mobilização nos dias 14 de março, quando completam 6 anos do crime, sem anistia para golpista, de ontem e hoje. Iremos às ruas defender a democracia, lutar por punição aos responsáveis pela tentativa do golpe de 8 de janeiro e exigir respostas já sobre a execução de Marielle Franco e de Anderson Gomes, reforçando o chamado à mobilização no dia 14 de março, quando se completam 6 anos do crime. Sem anistia para golpistas de ontem e hoje, há um chamado para a mobilização unitária no dia 23 de março, e o 8 de março, deve servir como início de uma jornada de lutas que ganhe cada vez mais força. A derrota do fascismo no Brasil e no mundo não será fácil, muito menos rápida, e exige um enfrentamento implacável que terá, sem dúvidas, as mulheres, a negritude e os LGBTQIAP+ à frente. Defenderemos as nossas vidas por justiça reprodutiva e ambiental, pelo fim do assédio e da violência machista, racista e transfóbica. A nossa unidade e presença nas ruas é o caminho para fincar trincheiras contra os retrocessos e defender os nossos direitos. Não deixemos de aproveitar a oportunidade para fazer belas manifestações. Na próxima sexta-feira, a rua será nossa. Próxima sexta-feira, que é hoje, se você está assistindo essa gravação, meus queridos e minhas queridas. Então, importantíssima toda essa articulação das feministas, que o site aí, a Esquerda Online, traz esse texto aí
divulgando a manifestação das mulheres. Toda a força ao feminismo, toda a força a essa mobilização legitimamente de esquerda, porque tudo o que está dito nesse texto é verdade. As mulheres foram as grandes defensoras da grande presidenta Dilma Rousseff, a mais injustiçada no período recente por um golpe parlamentar covarde e misógino feito por Eduardo Cunha, o cara que era considerado lobista das telecoms. Vamos continuar lá então, gente, leitura dos textos. Vamos agora para o site Intercept Brasil. Estou trazendo pautas mais frias, tá, gente? Porque a gente está com o programa gravado, então não tenho condições de pegar os assuntos quentes do dia, porque o dia simplesmente está distante do momento que eu estou fazendo a gravação aqui. Coluna do Orlando Calheiros lá no Intercept, gente. Vamos ler juntos. Esses são os nomes que disputarão o legado de Jair Bolsonaro moribundo. Nicolas Ferreira, Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas ensaiam para ver quem consegue dar o bote no espólio do bolsonarismo em decadência. Vamos ver aqui. O ato convocado por Jair Bolsonaro na Avenida Paulista serviu para duas coisas: juntar um grupo cada vez mais restrito de pessoas apartadas da realidade e mostrar quem vai disputar o espólio de um bolsonarismo em decadência. Nicolas Ferreira, Ronaldo Caiado e Michele Bolsonaro, cada um com seu público-alvo. Apesar de ter reunido centenas de milhares de pessoas, o bolsonarismo parece ter encontrado seu ocaso na Paulista. Quem se reuniu para celebrá-lo e defender Jair Bolsonaro é o próprio sintoma da sua derrocada. Os dados não mentem. O fenômeno parece confinado no chamado núcleo duro dos seus antigos apoiadores, homens brancos acima de 45 anos, radicalizados e em sua maioria católicos. Um grupo que oscila entre a ignorância do momento político que vivem e a frustração de constantemente se depararem com o que consideram uma falta de pulso firme da sua maior liderança. Uma massa que aguarda ansiosamente a proclamação de uma nova revolução conservadora, mas que, em troca de toda essa fidelidade, recebe apenas um anúncio de um curso de formação política comandado pelos filhos de Bolsonaro. Na Paulista foi ainda pior. No lugar da revolução, ganharam um líder político assustado que implorava por anistia ao som de uma música triste. Me parece inegável que estamos diante da decadência do movimento que não apenas elegeu o presidente da República e quase o reelegeu, como fagocitou boa parte da direita brasileira e dos grupos conservadores, ao mesmo tempo que praticamente reinventou a forma de como as campanhas políticas eram feitas no país. Mas o que o anúncio do declínio de Bolsonaro nos diz sobre o atual estado da arte da política nacional? Que o movimento se tornou uma força irrelevante? Que os movimentos progressistas estão avançando em seus antigos domínios? Eu não apostaria em nada disso. O desmantelamento do bolsonarismo expresso pela manifestação na Paulista emerge como sintoma visível de três movimentos intestinos. O primeiro é o fato de que antigas ramas da direita, fagocitadas pelo bolsonarista em meados de 2018, agora reivindicam sua antiga autonomia e até mesmo para se beneficiarem de cargos e dos benefícios de pertencerem à base aliada do governo Lula. O Partido Progressista e União Brasil talvez sejam os exemplos mais flagrantes desse processo. O segundo movimento vem justamente de grupos e setores conservadores que não são necessariamente políticos, no estrito senso da palavra, e que agora, por razões distintas, buscam se dissociar do bolsonarismo. Por exemplo, muitas igrejas e lideranças evangélicas não apenas têm ignorado os apelos de Bolsonaro, como deliberadamente buscam se afastar dele. Isso fica evidente nas atitudes do pastor André Valadão. Ele, que já foi considerado o pastor 02 do ex-presidente, não apenas se negou a participar do ato na Avenida Paulista, como declarou por meio da sua assessoria que nunca foi bolsonarista. Resultado desse afastamento pode ser visto no perfil do ato. A despeito da presença e do apoio de algumas outras lideranças, em especial Silas Malafaia, apenas 29% dos presentes se declaravam evangélicos. Pouco ou muito pouco para o segmento, que entregou quase 70% dos seus votos em 2018 e cerca de 60% deles em 2022. Por fim, temos um terceiro movimento, meus queridos, que vocês têm que mandar superchat aí para ajudar a nossa live. Nossa meta é de R$60, nosso pix é folhademocrata@gmail.com. Clica no cifrão aqui do ladinho e ajuda a nossa live a prosperar. Por fim, temos um terceiro movimento que é a emergência de ramas independentes e friso,
concorrentes do próprio bolsonarismo, grupos que nem se deram ao trabalho de esperar a prisão do Bolsonaro para reivindicarem como herdeiros do seu legado. Só no palanque da Paulista haviam 4. Os governadores Ronaldo Caiado de Goiás e Tarcísio de Freitas de São Paulo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado federal Nicolas Ferreira. Cada qual com suas agendas, cada qual com seu estilo, cada qual com seu público-alvo. Nicolas Ferreira é quase um caso à parte, pois vem sendo preparado pelo Partido Liberal, em especial pelo próprio Valdemar da Costa Neto, como o próximo grande líder da direita brasileira. No presente, o deputado é responsável pela manutenção e agitação de toda uma base de apoiadores mais jovens do bolsonarismo. Em certa medida, ele assume o papel que o MBL teve nas eleições de 2018. Caiado busca estreitar laços com a velha política, Michele com os evangélicos e Tarcísio com a Faria Lima. Contudo, seu crescimento é visto com certa desconfiança por algumas figuras próximas de Jair Messias Bolsonaro. No mundo idílico e paranoico do bolsonarismo, Nicolas Ferreira só poderá concorrer à presidência em um cenário onde os direitos políticos de Bolsonaro já estiverem restituídos. Enquanto isso não acontece, ele emerge como adversário direto do ex-presidente. Se Nicolas representa o futuro do bolsonarismo, Caiado representa justamente o seu encontro com o passado. Ele é um legítimo representante da velha política, dessa direita composta por lideranças regionais e eternos deputados, que, a despeito das suas posições, ocuparam cargos em praticamente todos os governos brasileiros desde a redemocratização. Não por coincidência, União Brasil, partido de Caiado, pertence à base do governo Lula, ocupando o Ministério das Comunicações, que é do Juscelino, que gosta de cavalo. O atual governador de Goiás jamais escondeu seu desejo de concorrer à presidência em 26 e não seria a primeira vez. Pouca gente se lembra, mas Caiado concorreu ao cargo em 89, quando teve menos de 1% dos votos. A sua presença na Paulista, claramente uma tentativa de pavimentar o caminho para a segunda candidatura, mas ele tem 2 obstáculos imediatos: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a própria ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. O primeiro encarna a velha política do management, da aplicação dos modelos de gestão empresarial ao Estado, enquanto acena sem nenhuma contradição para a extrema-direita, especialmente no que diz respeito ao campo de segurança pública. Michele, por sua vez, apela a um modelo de negócios, um modelo teológico da política, apostando no entrelaçamento definitivo do púlpito da igreja com o palanque eleitoral. Pode não parecer, mas um vai de encontro ao outro, e isso ficou muito claro em seus discursos na Paulista. Enquanto Michele praticamente pregava o esboço de uma teocracia, Tarcísio focava nos feitos materiais do governo Bolsonaro, especialmente aqueles ligados à sua atuação enquanto ministro de infraestrutura. Questão de fundamento: as políticas de austeridade pregadas pelo governador de São Paulo e, por incrível que pareça, seu discurso sobre segurança pública não costumam ser muito bem recebidos no seio da população evangélica, formada especialmente por mulheres negras e pobres. Por sua vez, a pregação de Michele não encontra bons ouvidos em uma parcela importante da classe empresarial brasileira, aquela que apoiou massivamente a candidatura de Bolsonaro por conta da presença de Paulo Guedes nos quadros do seu futuro ministério. É fundamental olhar para isso e notar que cada um desses bolsonarismos busca reatar ou estreitar laços com movimentos com setores específicos. Caiado com a velha política, Michele com os evangélicos e Tarcísio com a Faria Lima. Por essas alianças que querem sufocar seus concorrentes dentro do próprio bolsonarismo e assim garantir viabilidade para sua própria candidatura em 26. O problema para eles é que nesse processo, nessa guerra intestina, algo se perde. A relação mais íntima do bolsonarismo no singular com alguns desses setores. Não por coincidência, nenhum deles esteve na Paulista para apoiá-los, e esse talvez seja o maior sintoma da derrocada do bolsonarismo no presente e no futuro, meus queridos e minhas queridas. Isso aí, gente. Muito bom. Bacana. Para todo mundo ficar muito bem informado aí. Boas colunas aí no Intercept. Estamos nesse momento aí com meia hora de live. Não esquecendo, mandem superchats, façam contribuições. Eu sei que é gravado, mas mesmo assim estou pedindo aqui para vocês, para a gente manter a sustentabilidade das nossas lives, meus queridos e minhas queridas. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho relevantíssimo. Vamos para 2 colunas do Reinaldo Azevedo, uma falando de Estados Unidos e outra falando sobre o Supremo Tribunal Federal. Reinaldo Azevedo: Nunes Marques não poderia soltar golpistas ainda que ele quisesse. Vamos entender aqui na coluna. O colunista do UOL, Reinaldo Azevedo, afirmou durante o programa Olha Aqui
que o ministro do STF, Nunes Marques, não poderia soltar os golpistas presos pelos atos de 8 de janeiro, mesmo que essa fosse a sua vontade. Ele está tentando livrar a cara dos golpistas, mas nesse caso do pedido de habeas corpus para todos os presos nos atos golpistas, ele simplesmente não pode fazer isso. Isso é uma jurisprudência firmada pela corte. Iria virar uma festa se um ministro decidisse algo e outro ministro entrasse com habeas corpus para dizer que a decisão anterior não valeria, diz Reinaldo. O próprio Nunes Marques rejeitou a ação, justificando que não poderia aprovar algo que contrariasse a outra determinação da mesma corte. Durante o programa, Reinaldo explicou que a forma como o pedido de revisão da decisão foi feita está incorreta. O problema é o instrumento, não pode conceder habeas corpus contra a decisão monocrática de outro juiz ou contra uma decisão da corte. O instrumento está errado, então é cedo para os bolsonaristas romperem com Nunes Marques. Porque ele está tentando livrar a cara dos golpistas. Ele não reconhece que a turma do acampamento e os condenados cometeram crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe. Por fim, o colunista destacou que diante da decisão anterior que foi tomada pelo STF, Nunes Marques acabou tomando uma decisão técnica para não conceder liberdade aos responsáveis pelos atos golpistas. Não há absolutamente nada de político nessa decisão do Nunes Marques, é uma decisão puramente técnica, diz Reinaldo Azevedo, explicando aí por que o Nunes resolveu não absolver, não soltar os golpistas, mesmo ele sendo um ministro bolsonarista. Vamos ver o que o Reinaldão fala sobre o Trump. Reinaldo Azevedo, Trump elegível, prova que protegemos a democracia mais do que os Estados Unidos. Quem fala muito isso é o Pedro Serrano também, tá, gente? Que o Brasil tá dando uma lição ao prender golpistas do 8 de janeiro. O colunista Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui que o Brasil protege a democracia melhor que os Estados Unidos. Trump estar elegível demonstra que, no que diz respeito à segurança jurídica, segurança institucional e à própria segurança da democracia, nós temos instituições melhores do que a deles. Os Estados Unidos não têm tribunal eleitoral e a gente tem um tribunal eleitoral aqui que é fundamental porque ele põe um pouco da disciplina naquela zona eleitoral que eles têm por lá, porque é uma bagunça, diz o Reinaldo. No dia 4 de março de 2024, a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou uma decisão judicial que tirou Donald Trump das urnas no Colorado após as ações relacionadas à invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 21. A decisão também vale para outros estados e assim Trump está elegível para disputar as eleições primárias como pré-candidato republicano. Diante da decisão tomada nos Estados Unidos, Reinaldo destacou que Trump pode ser uma ameaça para o mundo e também relembrou que o ex-presidente já chegou a incentivar um golpe de Estado. Trump é um sujeito comprovadamente, enquanto o Capitólio estava sendo invadido, estimulou a invasão e todo mundo viu isso pela TV. No Brasil não é liberdade de expressão incentivar um golpe de Estado ou o que quer que seja, e ele fez isso. Ele representa um risco para o mundo porque a economia mais forte do mundo é a maior máquina de guerra do mundo, meus queridos e minhas queridas. Por fim, o colunista afirmou que diante de tal situação econômica dos Estados Unidos, Trump pode vencer as eleições e também voltou a criticar a democracia estadunidense. Não sei se ele vai ganhar, mas a economia americana vive um momento instável. É claro que essa democracia está com problemas, porque quando você pode eleger um político que claramente atentou contra as instituições e alimentou a sedição, há uma democracia com problemas. Vamos ver se ele vai ganhar, mas é muito preocupante. E esse aí é o programa do UOL que o Reinaldão participa, meus queridos e minhas queridas. Galera, eu tô gravando esses programas de gaveta aqui, preciso da ajuda de vocês. Não esqueçam dos superchats, das contribuições. Tô bem cansadinho aí, mas vamos fazendo aqui o nosso trabalho necessário para não faltar nada para vocês. Vai tudo ficar com vocês, para vocês ficarem muito bem informados. Repórter Brasil, gente, a Bienal, acredite se quiser, é autuada por não cumprir medidas contra assédio sexual e cotas para pessoas com deficiência. Reportagem da Marina Rossi e da Beatriz Vitória, inspeção realizada por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego em São Paulo, encontrou também casos de trabalhadores terceirizados em situação de irregular e sem folga semanal na instituição.
Trabalhadores terceirizados com jornadas de trabalho diárias de 12 horas, sem folga semanal, ausência de pessoas com deficiência, PCD, no quadro de funcionários, apesar de obrigatoriamente prevista em lei a inexistência de medidas de prevenção ao assédio sexual e a outros tipos de violência no ambiente de trabalho. Essas são algumas das 9 autuações recebidas pela Fundação Bienal de São Paulo após a inspeção realizada por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego. A operação teve início depois que a publicação de um manifesto coletivo assinado por orientadores e monitores da Bienal, em outubro do ano passado, no documento amplamente repercutido nas mídias e nas redes sociais, os trabalhadores elencavam uma série de denúncias, como a falta de locais de descanso e desconforto pelo excesso de calor, além de relatos sobre assédio moral e sexual. A Repórter Brasil procurou a assessoria de imprensa da Bienal, mas não obteve resposta sobre as autuações recebidas até o fechamento dessa reportagem. O texto será atualizado se o posicionamento for enviado. Práticas não alinhadas com a política de inclusão. Durante a fiscalização, os auditores constataram que parte dos problemas denunciados já haviam sido solucionados pela Bienal, como a instalação de ventiladores e bancos de descanso para trabalhadores e o oferecimento de refeições a preços acessíveis, condizentes com o valor do vale-refeição, meus queridos e minhas queridas. No entanto, os fiscais do trabalho constataram que, apesar de ampla divulgação de uma política de inclusão adotada pela 35ª Bienal do ano passado, a instituição não cumpre a cota de pessoas com deficiência. Prevista na Lei de Cotas de 91, a política deve ser cumprida por empresas com mais de 100 funcionários, que é o caso da Bienal. No entanto, a instituição não tinha, no momento da fiscalização, nenhum PCD no seu quadro de trabalhadores. O mesmo ocorreu com a contratação obrigatória de um jovem aprendiz. Resumidamente, as irregularidades trabalhistas encontradas no curso da fiscalização não estão em consonância com ampla política de inclusão, como noticiado pela 35ª Bienal de São Paulo, afirmou um auditor fiscal do trabalho à Repórter Brasil. Também não foram identificados os mecanismos adequados conforme a Lei de Prevenção de Assédio Sexual e de outras violências no âmbito do trabalho, conforme a previsão das normas de segurança do trabalho. Além disso, ao menos 84 trabalhadores terceirizados, responsáveis basicamente pela segurança e limpeza do pavilhão da Bienal, atuavam sem registro. Alguns não contavam com atestado de saúde ocupacional. Jornadas superiores a 12 horas diárias, sem descanso semanal, também foram registradas na inspeção. Encontramos até uma folha de ponto fraudada, conta um auditor fiscal. Ainda que opte pela terceirização, a Bienal é responsável por garantir a saúde e segurança dos trabalhadores, algo que, de acordo com os auditores fiscais do trabalho, não teria ocorrido. Relatório da fiscalização sustenta ainda que um passivo trabalhista de horas extras e impostos não recolhidos, a Bienal se utilizou de mecanismos de renúncia fiscal para alimentar a economia informal, o assédio e a violência no trabalho com uma suposta prática de inclusão. A Bienal é uma instituição privada, mas também conta com recursos públicos advindos dos programas de incentivo à cultura. Entre 2019 e 2021, a instituição recebeu 99 milhões oriundos de programas de incentivo à cultura e outros mecanismos de financiamento público. O valor é quase 5 vezes mais do que os recursos privados, de acordo com o relatório da gestão de 2021 e o mais recente publicado no site da Fundação. O uso de recursos públicos pela instituição motivou o envio de autos para outros órgãos que verifiquem possíveis desdobramentos, de acordo com o auditor fiscal do trabalho. A ausência de mecanismo de prevenção. A fiscalização apontou que uma das autuações a ausência de mecanismos de prevenção ao assédio e outras formas de violência, o que resulta na insegurança para os trabalhadores quanto aos procedimentos de apuração e a possibilidade de sofrerem retaliações no ambiente de trabalho. Na época da publicação do manifesto, a Repórter Brasil visitou a Bienal e conversou com alguns dos membros da equipe de orientação da Bienal. Eles relataram à reportagem uma rotina extenuante, além de episódios frequentes de assédio moral e mais um caso de importunação sexual. Os funcionários destacaram a falta de providências tomadas pela organização. Ainda em outubro, a reportagem entrou em contato com a Fundação Bienal de São Paulo para esclarecimento sobre as denúncias. A empresa afirmou que foi feita uma reunião com os orientadores e mediadores e que se mantinha um diálogo com os seus trabalhadores. Pesado, hein? Complicado, hein, gente? Assédio sexual, importunação sexual dentro da Bienal de São Paulo, fora que não cumpriram as cotas de pessoas com deficiência.
São Paulo, né, gente? São Paulo é o antro do reacionarismo. Mas vamos para o interior do Brasil e vamos ver mais denúncias aqui da Repórter Brasil. Amputações e mortes. Máquina para colher café gera onda de acidentes no Espírito Santo. Vamos acompanhar aqui. Reportagem da Poliana da Labrida, lá da Repórter Brasil. Adotadas para diminuir a dependência de mão de obra na cafeicultura, recolhedoras provocaram ao menos 9 amputações e 2 mortes nos últimos 2 anos. As autoridades pedem ajustes na segurança dos equipamentos e a Folha Democrata pede superchats de vocês, Pix e contribuições para a gente continuar tratando desses assuntos difíceis, tá, gente? Porque isso não é fácil, não, e a gente vai continuar atrás de tudo. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. O uso de recolhedoras das plantações do café Conilon, tipo de grão usado para fabricar o café instantâneo, foi responsável por pelo menos 9 amputações de pernas, braços e dedos, além de 2 mortes no Espírito Santo, somente nos últimos 2 anos. Os acidentes chamaram a atenção dos profissionais de saúde da região norte do estado. A máquina foi originalmente criada para a colheita de feijão, depois adaptada pelos fabricantes para uso nos cafezais. Até 2022, os equipamentos eram vendidos sem itens de segurança como botão de travamento. Seu trabalho é recolher os galhos carregados com grão depositados em lonas estendidas nos pés de café. Para autoridades que monitoram os acidentes, o uso dessas máquinas na cafeicultura traz riscos adicionais, pois os galhos e grãos de café são mais pesados do que o material recolhido pelas máquinas de colheita de feijão. Muitas vezes o trabalhador tem que puxar a lona para enrolar o cilindro da colheitadeira e aí está algum dos problemas, explicou a procuradora Fernanda Barreto Naves, do Ministério Público do Trabalho, MPT, em São Mateus, Espírito Santo. Um dos acidentes aconteceu com a agricultora Rogéria Silveira, de 42 anos, que teve parte do braço retirado na sua fazenda em Jaguaré, no Espírito Santo. Ela estava ajustando a lona do cilindro quando a máquina agarrou um dos seus dedos, no que pegou, eu me apavorei e soltei o comando responsável por controlar o movimento do cilindro. Quando eu soltei, o cilindro virou e arrancou o braço de uma vez, contou Rogéria. Cara, que terrível isso. A mulher perdeu o braço por causa de uma colheitadeira. É muito louco isso. O uso da máquina vem diminuindo a dependência de mão de obra na colheita do Conilon. Um produtor visitado pela Repórter Brasil de Vila Valério revelou ter diminuído os custos com funcionários durante a safra após a aquisição das 2 recolhedoras. No ano passado, o número de trabalhadores temporários em sua fazenda havia caído de 120 para 40 pessoas. Diminuiu muito, secou a fazenda do cara, que aí está automatizando. Fiscais pedem adaptações nas máquinas. Com a sequência dos acidentes, representantes do Ministério Público do Trabalho, produtores e fabricantes de equipamentos firmaram um acordo voluntário em setembro de 22 para desenvolver e instalar kits de segurança no maquinário, mas as inspeções em fazendas realizadas na safra seguinte mostraram a baixa adesão dos ajustes requeridos. Em 2023, integrantes do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o CEREST, órgão vinculado ao Sistema Único de Saúde, visitaram 33 propriedades de capixabas com irregularidades na colheitadeira de café identificadas no ano anterior. Desse total, apenas 25% tinham instalado componentes de proteção completos. Praticamente ninguém fez as adaptações necessárias. Aponta Fernando Roberto da Silva, engenheiro agrônomo do CEREST. Olha lá os caras com a colheitadeira. Na safra do ano passado, os fiscais do Ministério do Trabalho interditaram 8 recolhedoras de café em 6 fazendas, segundo informações obtidas pela Repórter Brasil, via a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Todas eram fabricantes MIAC. As indústrias Colombo, do grupo MIAC, não respondeu aos questionamentos enviados pela reportagem. Em outubro de 23, o MPT de São Mateus expediu uma recomendação de 11 sindicatos patronais rurais do Norte Capixaba para a Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo, solicitando que orientassem os cafeicultores sobre a necessidade de instalação dos kits de segurança. Até agora só obtivemos 3 respostas, explica a procuradora Poliana da Fátima França, também procuradora do MPT em São Mateus. Os kits requeridos incluem a instalação de um botão de pânico para o travamento imediato do equipamento em caso de emergência, entre outras melhorias. Além disso, foi demandado aos fabricantes ajustes no projeto de recolhedoras
para que elas já saiam de fábrica com as novas adaptações. Solicitamos que esse projeto de adequação das máquinas novas também pudesse ser usado nas máquinas usadas, explica Ricardo Rosa, auditor fiscal do Ministério do Trabalho. O fabricante precisa oferecer essa possibilidade, afinal de contas, foi ele quem fabricou a máquina. O custo dessas adaptações é cerca de R$10 mil, já o maquinário novo custa entre 245 e 365 mil, a depender do potencial da máquina. Das fazendas para a sua casa, a região norte do Espírito Santo vem se consolidando como um polo de processamento de café Conilon para a produção de café instantâneo em cápsula. É os cafés de cápsula que estão arrancando o braço das pessoas e os dedos. Que loucura. Que doideira, gente. Às vezes eu fico embasbacado com a própria notícia que eu escolhi para trazer para vocês aqui. Tá muito calor e mandem superchats, por favor, gente. A gente precisa muito da ajuda de vocês para fazer esse trabalho muito necessário. Tô gravando as lives antes, nessa semana, para vocês ficarem por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Em dezembro, o grupo singapurense Olam inaugurou uma unidade de processamento de café solúvel em Linhares, Espírito Santo, após investimentos de cerca de R$1 bilhão. O grão produzido por Rogério é vendido na Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel, a CoGabriel, maior cooperativa de café Conilon do país, com 7,2 mil produtores cooperados. A CoGabriel é também destino do café produzido pelo Sítio Santa Luzia, em Nova Venécia, Espírito Santo, onde um jovem de 24 anos morreu após ser puxado para dentro da recolhedora de café. A CoGabriel não respondeu aos questionamentos enviados pela reportagem. O Espírito Santo foi responsável por 12 dos 18 milhões de sacas recolhidas no Brasil em 2022, segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O estado responde por quase 20% da produção mundial desse tipo de grão. O texto foi atualizado em 4 de março de 2024, diferente do que foi publicado antes. O nome do auditor fiscal do Ministério do Trabalho é Ricardo Rosa, meus queridos e minhas queridas. Finalzinho aí da live, gente. Esquecendo que vocês podem mandar superchats aqui no cifrão no seu lado direito. Quem virar membro do canal tem direito a um curso de jornalismo básico e temos livros para as pessoas que mandarem contribuições, tá, gente? São 3 livros aqui no canal e um curso permanente aí para vocês ajudarem a gente, tá, gente? Meus livros aqui eu dou de presente para as pessoas que mandam contribuições. É em PDF, porque eu não posso mandar os exemplares físicos, infelizmente. Mas temos muita coisa bacana aí para vocês acompanharem, tá, gente? Livros, consumam cultura, tenham a sua educação midiática, isso é muito importante para a gente fazer bem aqui este trabalho, meus queridos e minhas queridas. Vão seguindo aí para todo mundo poder ficar por dentro de tudo. Vamos para uma reportagem lá do Suma Uma para a gente fechar bem a nossa live. E vamos lá. Mineração ilegal na Amazônia financia narcotraficantes. Vamos entender aqui direitinho. Além de gerar dinheiro adicional para grupos do crime organizado que aterrorizam o Equador, a exploração do ouro provocou a contaminação dos rios por mercúrio ao ponto de comprometer a água. Reportagem do Carlos Cedenho, Verônica e Triago, de Quito, no Equador. Vamos ver juntos aí. A violência no Equador aumentou dramaticamente em 2023. Esse crescimento anda de mãos dadas com a presença de grupos de crime organizado no país, quadrilhas ilegais ligadas ao tráfico de drogas, que expandiram seus negócios, entre aspas, né? Graças à mineração ilegal. Com isso, de 2020 para cá, eles só não conseguiram mais dinheiro, como legalizaram, por meio de lavagem de dinheiro, o lucro das atividades criminosas. A mineração ilegal nessas localidades é acompanhada por tráfico de armas, explosivos, munições e pessoas. Afeta províncias amazônicas como Napo e Orellana, a menos de 300 quilômetros da capital Quito, e não só pelo crescimento da violência e das ameaças que obrigaram as comunidades a aceitarem a presença de narcotraficantes, como também por conta da poluição gerada pela mineração. Em termos de segurança, a província de Napo registra ações criminosas e atividades ilícitas de grupos do crime organizado que operam há anos. Eles tomaram a nossa província, Sucumbios e
Orellana, conta Sandra Rueda, deputada na Assembleia Nacional Equatoriana pela província de Napo, que acompanha de perto a situação dessas comunidades. Entre 2019 e 2021, ela atuou como delegada da Defensoria Popular da região. De acordo com diversas pessoas consultadas para esse artigo, há uma dívida histórica muito grande do Equador com a Amazônia, onde estão os campos de petróleo que sustentam o país. Os grupos do crime organizado, que estão presentes em 21 das 24 províncias do Equador, não se instalaram nela apenas para fazer mineração ilegal, uma fonte a mais de renda. Eles fizeram isso também para mobilizar a economia dos povoados amazônicos, fornecendo crédito e se associando a pessoas de diversas localidades, com o objetivo de lavar o dinheiro obtido de atividades ilegais. A violência vivida nas cidades grandes também alcançou pequenos municípios da Amazônia. O resultado foi em que 2023 se tornou um dos anos mais violentos para os equatorianos, com uma estimativa de 8 mil homicídios intencionais entre janeiro e dezembro, uma alta de 66% em relação a 2022, ou seja, em média, a cada 60 minutos uma pessoa foi assassinada por violência vinculada a grupos narcocriminosos. É por isso que o decreto presidencial que instaurou um estado de emergência, assinado pelo presidente equatoriano Daniel Noboa, em 8 de janeiro de 2024, se tornou um ponto de inflexão. Para enfrentar o crime organizado, membros das Forças Armadas e da Polícia Nacional... Eita, nós, eu não mostrei a matéria. Tô lendo aqui. Ó, só para vocês verem, tá? A matéria é essa daqui. Dos militares. Mineração ilegal da Amazônia equatoriana que financia narcotraficantes. Mas vamos lá para a gente poder acompanhar. Até me perdi aqui. É por isso que o decreto presidencial que instaurou o estado de emergência, assinado pelo presidente equatoriano Daniel Noboa em 8 de janeiro de 2024, se tornou um ponto de inflexão. Para enfrentar o crime organizado, membros das Forças Armadas e da Polícia Nacional saíram às ruas e entraram nas prisões, que são consideradas postos de comando desses grupos. E esse tipo de ação vem sendo encarado com preocupação pelas organizações de defesa dos direitos humanos, tanto o Comitê Permanente pela La Defesa de los Derechos Humanos, quanto o Comitê das Familiares por Justiça e las Cárceres têm estado vigilantes desde o primeiro dia, exigindo que haja excessos dos militares e da polícia contra os detidos. Mas a ação das Forças Armadas contra os grupos organizados tem mostrado resultados. Até a conclusão desta reportagem foram realizadas 118 mil operações, com 9.473 pessoas detidas, 241 delas acusadas de terrorismo, uma definição dada pelo Estado e 160 ações contra grupos suspeitos de praticar terrorismo. 8 pessoas foram mortas, isso teve reflexos políticos. Daniel Noboa mantém um índice de popularidade de 80%, de acordo com a empresa Comunicaliza. Modelo de mineração ilegal na Amazônia equatoriana. Do ar parecem pintinhas de terra que interrompem o amplo tecido verde da Amazônia equatoriana. Essas manchas cinzentas, pretas e marrons contêm espaços quadrados que foram tomados pela água. Nesse líquido é derramado mercúrio para limpar o ouro e separar das pedras. O metal então é entregue a pessoas que visitam diferentes ranchitos, como são conhecidos esses acampamentos, para coletar os poucos gramas obtidos. Foto aí da AFP dessa poluição absurda. Segundo o relatório preparado pelo Ministério do Interior durante o governo do presidente Guilherme Lasso, denominado Estratégia Nacional contra o Crime Organizado 2023-2030, é sabido que existem gangues criminosas nas províncias de Sucumbios, dominada pelos Lochoneros, Tiguerones e Los Lobos, Morona, Santiago e Pastaza, Los Choneros e Napo, que é controlada pelos Los Lobos, ligados ao grupo criminoso mexicano Jalisco Nueva Generación. Na província Orellana foram descobertas atividades de mineração ilegal, mas não se sabe o que o grupo está operando no território. Além da mineração ilegal, tráfico de drogas e de armas e lavagem de dinheiro que fazem parte dos negócios deles da Amazônia, esses grupos também funcionam como substitutivos para um Estado que parou de investir no setor público. O Equador vem de um governo, o de Guilherme Lasso, que investiu entre janeiro e setembro de 2023 $779 milhões no país, menos da metade do que estava planejado para o ano inteiro, de 1,8 bilhão.
Responsável pela segurança dos cidadãos, o Ministério da Segurança gastou 31 milhões de dólares dos 75 milhões programados para esse fim, o que equivale a 41%. Em decorrência da ausência de Estado, os grupos organizados preenchem esse vazio e encontram fontes de dinheiro que vêm acompanhadas por uma carga de violência e poluição. A contaminação por mercúrio é um problema enorme na região, pois a substância é jogada nos afluentes amazônicos e se infiltra nos rios depois de ser absorvida pela terra. E esses rios abastecem os povos indígenas da Amazônia. Entre 2019 e 2021, a deputada Sandra Rueda, com apoio dos grupos Napo Ama la Vida e Federación de las Organizaciones Indígenas del Napo, se dedicou a denunciar a contaminação causada pela mineração na província. Os espaços verdes significam muito, e não apenas a natureza e a biodiversidade, mas também os recursos hídricos que são importantes para nós, afirma. Estou falando de pessoas do setor rural, das comunidades e das nacionalidades, porque a água que eles usam vem de fontes hídricas e por isso lutamos e fazemos denúncias constantemente, porque a mineração não está afetando só a natureza e o solo. Ela tampouco respeita a norma federal de não se intervir em áreas que hajam imigrantes. Rueda diz que a mineração, seja legal ou ilegal, já está afetando as áreas urbanas de Napo e que há registros de seus efeitos nos bairros da capital da província. Não se trata apenas de uma questão de floresta, o impacto está ligado às áreas urbanas e povoadas, justifica eles. Além da ausência do Estado nessas áreas, o que fez com que os grupos criminosos aumentassem as suas atividades nessas províncias, uma fonte próxima à dinâmica legal na região, que não quis revelar seu nome por motivos de segurança, explica: a mineração ilegal é uma atividade que permite lucros rápidos para todos sem controle estatal, é literalmente um trabalho que se transforma em dinheiro imediatamente e é uma dinâmica atraente para muitas pessoas. Os adultos e os jovens que, acobertados pela máfia das drogas, estão envolvidos na mineração vendem ouro a $45 o grama. As pessoas que o compram, membros dos grupos criminosos que investiram dinheiro para cavar poços, criar reservatórios e construir uma infraestrutura ilegal, sabem que o valor por grama é o mais alto do mercado, $65 em média. Uma fonte que estuda a situação e que pediu anonimato disse que as pessoas que se dedicam à mineração e trabalham como loucas por 15 dias sem descanso para ganhar de $2 a $3 mil, o que é muito dinheiro na Amazônia. Essa quantia, segundo ela, é distribuída em um ciclo que perpetua a pobreza, porque a marginalização continua a existir. Para o narcotraficante, o ciclo de pobreza é necessário para o negócio. Comparado a atividades que podem encontrar alguma forma de rejeição ética, como o tráfico de armas ou de madeira, a mineração ilegal gera menos resistência, garante essa fonte. Pouquinho de história. Os primeiros registros desse tipo de mineração datam o início do século XXI, quando ela já ocorria, mas em escala mínima. Desde 2015, essa forma de mineração a céu aberto está em ascensão e, posteriormente, com o confinamento devido à pandemia da Covid-19 em 2020, a situação se agravou. De acordo com o relatório de caracterização do crime organizado, apresentado em meados de 2023 pelo Observatório Equatoriano de Crime Organizado, o ECO, o aumento da presença de grupos criminosos do México e de cartéis colombianos começou em 2019. Antes, o Equador já era parte do mercado, com quadrilhas locais cujo foco era o transporte de drogas para a América Central. Mas as lutas pelo poder puseram fim a esse sistema. Grupos criminosos como Los Lobos, junto com outros dois grupos chamados Los Tiguerones e Chone Killers, trabalhavam sob as ordens de Los Choneros. Ainda que houvesse violência, ela não afetava diretamente os cidadãos. Los Choneros, um grupo criminoso que surgiu no final do século XX em Chone, cidade da província de Manabí, começou com extorsões, roubos e assaltos. Em 98, eles passaram a usar o porto de Manta, em Manabí, para envio de drogas ao México e aos Estados Unidos e se tornaram líderes incontestes desta rota. Foi por meio de uma guerra entre bandidos rivais que durou quase 20 anos que os Los Choneros conseguiram ganhar poder e comandar o restante das gangues do país, estabelecendo vínculos com grupos mexicanos de tráfico de drogas. A suposta paz chegou ao fim no dia 28 de dezembro de 2020, em um shopping na cidade costeira de Manta, no Manabí. Jorge Luiz Zambrano, conhecido como Rasquinha, líder dos Los Choneros, foi assassinado. Isso significava que as gangues menores queriam se tornar protagonistas. No momento, não há como quantificar os volumes em dinheiro para esses grupos criminosos obtêm com a mineração ilegal na Amazônia. O que se sabe é que o governo de Daniel Noboa
por meio do seu ministro das Finanças, Juan Carlos Vega, declarou que o país precisa de 1,3 bilhão de dólares para continuar lutando contra eles, dinheiro que o Equador não tem. Só entre 2021 e 2022 o crescimento do desmatamento na Amazônia Equatoriana foi de 80%, o mais alto da região. Nos 5 anos até fevereiro de 2023, a Amazônia Equatoriana sofreu com a perda de 1.660 hectares de floresta, o equivalente a quase 5 vezes o tamanho do Central Park de Nova York. Em províncias como Sucumbios, Pastaza, Orellana e Napo, máquinas pesadas são usadas para remover a terra e expor o ouro nas centenas de acampamentos existentes. Há tantos acampamentos que eles podem ser encontrados até mesmo dentro dos parques nacionais, áreas que, segundo a Constituição equatoriana, são zonas protegidas somente no Parque Nacional Podocarpus, localizado nas províncias de Zamora, Chinchipe e Lodja. Existem 222 campos de mineração em 2023, o que afetou 25 hectares, exceto em áreas de exploração de petróleo, onde o objetivo de proteger as instalações e intervenção do Estado vem sendo mínima. Queridos e queridas, essa é uma reportagem grande da galera do Suma Uma. Vocês podem ver que a reportagem é enorme, feita por 2 autores, o Carlos Cedenho e a Verônica Itriago, com checagem do Plínio Lopes, tradução para o português do Paulo Migliassi, revisão ortográfica da Valquíria Della Posa, Charlie Combe fez a tradução para o inglês, Lela Beltrão fez as fotografias, montagem e página do acabamento Érica Saboia, e a edição teve a Viviane Zandonadi e a Thalita Bendinelli, que é a editora-chefa, e a direção da Eliane Brum. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas envolvidas só na confecção de uma única matéria. Assim como Suma Uma, a Folha Democrata precisa do seu superchat. Nós temos uma meta de R$60 por live. Então quem puder nos ajudar a gente a continuar fazendo bom jornalismo, boa seleção de notícias, ajuda no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com. Queridos, estou exausto aqui, quebrado, e ainda tenho mais coisa para gravar, mas agradeço a presença de todos vocês. Vida longa e próspera, gente. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.